Ezequiel capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. E eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles via Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaia, príncipes do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os que maquinam perversidade, dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto profetiza contra eles, profetiza ao filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, e a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada, e nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela, nos confins de Israel vos julgarei. E sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos. Antes fizestes conforme os juízos dos gentios que estão ao redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto e clamei com grande voz e disse: ah, Senhor Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra nos foi dada em possessão. Portanto dize: assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde forem. Portanto dize: assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles serão meu povo, e eu lhes serei seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e as suas abominações, farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Deus. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia para os do cativeiro em visão pelo Espírito de Deus. E subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor havia me mostrado.